Você já sentiu o peso do silêncio? Não aquele silêncio pacífico de uma tarde de domingo, mas o silêncio sufocante de uma casa onde a esperança parece ter feito as malas e partido sem deixar endereço. Aquele silêncio que grita nos ouvidos quando você olha para os armários vazios, para as contas vencidas sobre a mesa e principalmente para os olhos dos seus filhos, que esperam de você uma resposta que você simplesmente não tem para dar no momento da dor. Existem momentos na jornada humana em que a lógica se torna nossa maior inimiga. A matemática diz que não vai dar, a medicina diz que não tem cura. O advogado diz que a causa está perdida. Mas hoje, eu quero te levar para dentro de uma história que desafia todos os prognósticos. É a história de Maria, uma mulher comum como eu e você, que descobriu que o fim da estrada humana é, na verdade, o jardim onde Deus começa a plantar milagres de forma extraordinária. Prepare-se, o que você vai ouvir agora não é apenas um relato de superação. É um manual de guerra espiritual. É a prova viva de que uma única oração, se for a oração certa, feita no momento de rendição total, pode mover a mão daquele que sustenta o universo. Se você sente que está no seu limite, este vídeo foi desenhado pelo céu para chegar até você hoje. Não saia daí, porque a sua perspectiva sobre o impossível está prestes a mudar completamente agora. A cidade de Vila Esperança ostentava um nome que, para Maria, soava como uma ironia cruel. Naquela pequena casa de muros descascados, a alegria havia se tornado uma visita rara. Maria sentava-se à mesa da cozinha, a fórmica gasta pelo tempo servindo de apoio para sua cabeça cansada. Diante dela, um envelope pardo, o aviso de despejo. 3 meses. Esse era o tempo que a dignidade da sua família tinha antes de ser colocada na calçada fria por falta de recursos. Mas o problema financeiro era apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e gelado. O verdadeiro abismo estava no quarto ao lado. Ricardo, seu marido, outrora um homem de fé inabalável e sorriso largo, havia se tornado uma sombra. O desemprego prolongado não levou apenas o salário, levou sua identidade. Ricardo não conseguia mais olhar nos olhos de Maria. Ele passava os dias em um torpor depressivo, e as noites eram preenchidas pelo som de garrafas abertas. Maria olhava para as mãos calejadas pelo trabalho de faxina, que mal pagava a luz e a água. Ela se lembrava das promessas da juventude. Deus proverá, diziam os pastores. Mas ali, naquele deserto, a provisão parecia ter pego outro caminho. Perceba a profundidade da dor de uma mãe. Uma mãe pode suportar a própria fome, mas ela definha ao ver a fome nos olhos dos filhos. Ela pode suportar o frio, mas sente cada geada na pele daquele que gerou com tanto amor e zelo. Lucas, o filho mais velho, de apenas 14 anos, já apresentava os sinais da revolta. Ele via a mãe se matar de trabalhar e o pai se afundar na bebida. A fé de Lucas estava morrendo. "Onde está o seu Deus, mãe?" Ele perguntou certa noite, após verem o jantar ser reduzido a um prato de arroz com feijão ralo. Aquela pergunta foi como um punhal no peito de Maria. Ela não respondeu com palavras, apenas com um sorriso triste que escondia um grito interno de socorro ao pai. A crise não chega de uma vez. Ela é como a erosão, vai comendo as beiradas da alma até que o chão desaba. Para Maria, o desabamento aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Ela havia sido dispensada de uma das casas onde limpava por cortes de gastos. Ao voltar para casa, molhada pela chuva e com o coração na boca, ela encontrou a luz cortada. A escuridão da casa refletia a escuridão da sua alma, enquanto ela tateava no escuro para encontrar uma luz de esperança. Ela encontrou uma vela, e a chama trêmula projetava sombras gigantescas nas paredes descascadas. Ricardo estava sentado no sofá, no escuro, chorando silenciosamente. Não era um choro de arrependimento, era o choro da derrota total.
Foi naquele momento que o inimigo sussurrou: desiste, não tem mais jeito, onde está a sua vitória? Maria sentiu um frio de morte espiritual. Ela sentiu que, se não fizesse algo naquela noite, a sua família não passaria daquela semana. Eram 2 da manhã quando Maria se levantou. A fome doía, mas a alma doía mais. Ela caminhou até o quarto das crianças. Sara dormia um sono inquieto. Maria ajeitou o cobertor e beijou sua testa. Ela foi então para o seu lugar secreto. Não era um gabinete pastoral ou altar de ouro. Era o espaço entre a cama e a parede, um lugar onde só cabiam os seus joelhos e a sua dor. Maria não começou com aleluias, mas com um gemido gutural das profundezas do seu ser cansado. Durante a primeira hora, houve apenas lágrimas que molhavam o carpete surrado. O Espírito Santo intercedia com gemidos inexprimíveis enquanto Maria estava além das palavras. Quando a voz veio, era um sussurro rouco. Senhor, eu não vim pedir dinheiro ou que o Ricardo mude. Eu vim te dizer que eu não aguento mais. Estou entregando a posição de coluna desta casa. Tentei segurar o teto sozinha, mas ele é pesado demais. Se o Senhor não entrar hoje, amanhã não haverá família. Enquanto o joelho de Maria pressionava o carpete, algo que os olhos humanos jamais poderiam captar se desenrolava no mundo espiritual. Efésios 6 ensina que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Maria sussurrava seu desespero enquanto nuvens de opressão tentavam sufocar suas palavras. O inimigo odeia a oração de uma mãe, pois sabe que não há força mais persistente. Mas, no momento em que ela pronunciou o nome de Jesus, uma explosão de luz rasgou toda aquela névoa. Diz a palavra que os anjos são ministros de Deus. Naquele momento, a sala do trono deu a ordem. Anjos guerreiros começaram a cercar aquele perímetro. Onde havia confusão, a paz foi estabelecida. Onde havia decreto de falência, o selo da provisão foi preparado. A oração de Maria era uma autorização legal para o céu invadir a terra. Deus é soberano, mas escolheu agir através das nossas orações. Maria assinava uma procuração espiritual para o rei tomar conta da causa. A oração avançou pela madrugada. 3 horas da manhã, a hora do deserto. Maria sentia cada pecado de sua linhagem como se fosse seu. Ela praticava a identificação na intercessão, orando não por eles, mas como se fosse eles. Senhor, perdoa o Ricardo, porque ele se esqueceu de quem tu és. Perdoa a minha incredulidade quando olhei para o armário vazio e não vi a tua mão. Lava o coração do Lucas com o teu sangue precioso e traz de volta a esperança para minha casa. Enquanto orava, memórias passavam como um filme. O inimigo tentava usar o passado para trazer tristeza, mas o Espírito Santo usava as mesmas cenas para trazer esperança. Se eu fiz uma vez, Maria, eu posso fazer de novo. As lágrimas mudaram de temperatura. Eram lágrimas quentes de purificação. A Maria autossuficiente estava morrendo ali no chão. E uma Maria revestida de autoridade espiritual estava nascendo para governar seu lar sob a direção do Altíssimo Deus. A poucos metros dali, Ricardo experimentava algo perturbador. Ele acordou com uma presença. O quarto estava escuro, mas uma claridade interna o incomodava. Ele sentiu o peso da glória de Deus, o cabode. Lembrou-se do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Percebeu que havia se tornado o deserto da própria casa. Lágrimas molharam o travesseiro. Sem dizer nada, ele se levantou com pernas trêmulas e foi até o corredor. Ele viu a fresta de luz de onde Maria estava. Ouviu o som de uma batalha de vida ou morte. Ricardo sentiu que aquele chão era sagrado e não teve coragem de entrar. Ali, no corredor escuro, o homem que havia desistido sentiu o desejo de lutar novamente. A intercessão de uma mulher alcançou o coração endurecido que nenhuma briga conseguiu tocar.
Deus muitas vezes permite que nossos recursos se esgotem para que não haja dúvidas de que a vitória veio apenas do Senhor. Deus estava limpando a casa de Maria, tirando o entulho do orgulho e a poeira da religiosidade vazia. O relógio marcava 5 da manhã. Os primeiros raios de sol anunciavam uma nova estação. Maria ainda estava de joelhos, mais encostada na parede, com a Bíblia aberta e um sorriso leve. Havia um silêncio novo naquela casa. Não era mais o silêncio pesado de brigas, mas o silêncio de um campo de batalha após a vitória. O domingo de ressurreição estava batendo à porta dela. Ricardo encarou seu reflexo no espelho com honestidade. Viu as marcas da bebida e o olhar perdido, mas sentiu esperança. Ouviu a chaleira na cozinha. Maria preparava o pouco que restava. O encontro de olhares foi diferente. Não houve acusação. Maria apenas sorriu. O café está pronto, Ricardo. Aquilo carregava um peso enorme. Era o sinal de que ela não o via mais como o problema, mas como o homem que Deus estava restaurando para ser o sacerdote daquele lar novamente. Às 8 da manhã, o som de um motor rompeu o silêncio. Um carro preto parou em frente ao portão. Dele desceu o Dr. Augusto, antigo patrão de Ricardo. O desligamento não fora amigável, houvera mágoas e processos. Ricardo abriu o portão com mãos trêmulas. Ricardo, eu não consegui dormir, disse Augusto. Passei a noite com você na cabeça. Fui injusto. Meu orgulho não me deixou ver que você era o meu melhor funcionário. Eu vim pessoalmente aqui te pedir perdão hoje. Augusto estendeu um envelope. Fiz as contas com o contador. Aquela comissão pendente com juros é o seu direito. Era mais que dinheiro. Era a prova de que Deus usa quem Ele quer para responder à oração feita no secreto. E mais uma coisa. Minha empresa está um caos sem sua gestão. Se puder começar na segunda, a vaga de diretor operacional é sua, com o dobro do que ganhava. Ricardo caiu de joelhos na calçada, chorando porque entendeu que Deus trabalhava por ele. Dentro da casa, Maria ouviu tudo. Ela apenas disse: "Obrigada, pai. Eu sabia que o Senhor não falharia." Lucas viu o pai ser honrado e a paz retornar. Naquela manhã, Lucas viu o evangelho em ação. Entendeu que o Deus de sua mãe não era um mito de domingo, mas uma realidade de segunda-feira. A família sentou-se à mesa com o envelope no centro. Maria deu as mãos a todos e disse firme: "Hoje não vamos pedir nada. Vamos apenas agradecer, porque o Senhor nos ouviu." Deus enviou o recurso para tirar a pressão, mas queria trabalhar no caráter. O dinheiro pagou o despejo, mas a cura do vício exigiria discipulado. Deus te dá a vitória para que você tenha fôlego para continuar a guerra. No primeiro domingo após a oração, a entrada da família na igreja causou burburinho. Maria não estava mais sozinha e curvada, mas de braços dados com o marido e filhos. Não era uma entrada de orgulho, mas uma procissão de gratidão pela obra feita. Ricardo subiu ao altar e disse: "Achei que o silêncio de Deus era a ausência. Mas enquanto eu estava morto em meu egoísmo, havia uma mulher no chão que se recusou a me entregar para o abismo. Não estou aqui porque sou forte, mas porque a oração da minha esposa me buscou no inferno." A igreja explodiu em um choro coletivo. A intercessão de Maria gerava frutos em solo alheio, quebrando correntes de outros maridos que estavam ali apenas por corpo presente naquele dia. Maria transformou sua sala em um centro de movimento. Mulheres da vizinhança começaram a aparecer com suas dores. Maria oferecia café quente e a palavra. Eu conheço o som do estômago vazio, mas também conheço o Deus que responde na madrugada. Vamos dobrar os joelhos? O ministério do puxadinho tornou-se o pronto-socorro espiritual do bairro. O milagre de Maria multiplicou-se em casamentos restaurados e filhos livres de vícios por causa daquela semente. Lucas aprendeu que a maior herança não era a casa reformada, mas o acesso direto ao trono da graça.
Ele entendeu que um homem de verdade sabe diante de quem se ajoelhar. Deus quer encher sua despensa, mas acima de tudo, quer que as pessoas à mesa se amem. A história de Maria se conecta a de Ana na Bíblia. Ambas conheceram o gosto amargo do silêncio e da provocação, mas descobriram que a oração do tudo ou nada faz o céu entrar em estado de alerta total hoje. Penina provocava Ana, assim como a escassez provocava Maria. Mas Penina tinha apenas filhos, enquanto Ana tinha a promessa de um profeta. Não se engane com o sucesso alheio. O que Deus gera na dor é um legado eterno. O milagre não é um evento isolado, mas o clímax de uma resistência. Não nos cansemos de fazer o bem. Se você está cansado de esperar, entenda que o seu tempo de ceifa está ligado à sua capacidade de permanecer aos pés do Mestre enquanto a chuva cai. Anos se passaram. Ricardo é um líder, Lucas serve à comunidade e Maria continua de joelhos. Deus não responde apenas à necessidade, mas à fidelidade na entrega. Talvez você viva seu próprio aviso de despejo emocional. Este vídeo não é erro de algoritmo, é uma mensagem. Sua última oração ainda não foi feita. Pare de tentar ser o herói. No momento em que você descer do trono da autossuficiência, Deus assumirá o governo da sua vida e da sua história agora mesmo. Convido você a um ato de fé. Se está no limite, respire fundo. O Deus que moveu Augusto pode mover quem você precisa. Repita no coração: Senhor, como Maria, eu me rendo. Entrego minha família, dívidas e dor. Que tua paz guarde meu coração. Creio que o amanhã será o dia do meu milagre. Amém. Se fez essa oração, comente: o meu milagre começa hoje. Declare ao mundo espiritual sua mudança de posição. Compartilhe para salvar uma vida à beira do abismo nesta noite. Não pare aqui. Sua mente precisa de renovação. Assista ao vídeo especial, As 3 Coisas que Impedem o Seu Milagre. Que a bênção de Jeová Jiré esteja sobre sua mesa e a paz de Jeová Shalom sobre seu quarto. A cura de Jeová Rafá alcance sua linhagem. Sua última oração foi ouvida. O sol está prestes a nascer. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e creia que o Senhor está trabalhando em seu favor neste exato momento, pois Ele é fiel para cumprir suas promessas.